Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 29. O sol nasceu. Eles caminharam. Os pés latejavam, os pulmões ardiam, os músculos doíam. O sol se pôs. Eles pararam. Kalen e Vairil soltaram os escudos. Amarraram as mãos e os pés de Tarmon e Eric. Então Kalen amarrou os de Vairil. Kalen e Valeris se revezavam na vigília. Tentaram não congelar. Assim se passava cada dia. 8, segundo a contagem de Kalen. Cada um pior que o anterior. Bolhas se formavam sobre bolhas. A pele ardia, adquirindo uma tonalidade vermelho-rosada. O esgotamento os consumia. Pelo menos nos túneis, Vairil conseguirá curar os ferimentos menores conforme surgiam. Mas ali, depois de horas caminhando no calor e na areia, mantendo proteções sobre Tarmon e Eric, o elfo mal tinha forças para ficar de pé. A cada dia, a pulsação que chamara Kalen naquela noite diminuía lentamente, como se a fonte se distanciasse. E a cada noite, Kalen era puxado para aqueles sonhos vívidos. Nunca antes eles vinham com tanta frequência. Nunca tanto seguidos. Talvez fosse este lugar. Parecia afetar quase tudo. Supor que pudesse alterar seus sonhos não era um exagero. Era definitivamente mais fácil de acreditar do que a ideia de que ele realmente estava vendo o passado. Mas os sonhos começaram muito antes de ele pôr os pés nas terras queimadas, logo depois que Valeris perdeu o controle nos túneis. Será que isso poderia ter mudado alguma coisa? Kalen soltou um suspiro, balançando a cabeça. O suor escorria de sua testa e formava uma camada brilhante sobre sua pele. Seus lábios estavam rachados e ressecados. Ele olhou para cima, observando Valeris voar baixo, suas escamas reluzindo ao sol. Vocês dois estão bem. Tarmon estava de pé sobre um afloramento rochoso à frente, com areia soprando em seus pés e sua capa esvoaçando, e Vairil ao seu lado. Kalen tirou seu cantil da mochila e assentiu, tomando um gole da água morna. Ele estava tão bem quanto podia estar. Seus músculos doíam da caminhada pela areia e ardiam pelo uso constante da centelha. Manter o escudo ao redor da mente de Vairil por horas a fio, às vezes tendo que manter um segundo escudo sobre Tarmon ou Eric para aliviar um pouco a pressão sobre Vairil, estava cobrando seu preço. Desculpe. Kalen congelou ao ouvir a voz de Eric atrás dele. Engoliu um gole de água, passando a língua pelos lábios para aliviar a dor das rachaduras, então guardou o cantil na mochila. Está tudo bem, Eric. Não, disse Eric enquanto Kalen se virava para encará-lo. Não é. Eric e Kalen mal haviam se falado desde a noite em que a escuridão envolvera Eric e os outros. Precisávamos de um símbolo, mas tudo o que conseguimos foi um covarde que não pensa em ninguém além de si mesmo. Seus olhos estavam ainda mais escuros e fundos agora do que naquela época. Ele havia limpado o sangue eniaca do rosto e das mãos com a água que Vairil arrastara da areia, mas as manchas ainda persistiam em suas roupas, e bastou um dia ou dois para que a sujeira se acumulasse em seu rosto e cabelo. Eu já te disse, disse Kalen, querendo encerrar a conversa. Eu sei que você não quis dizer. Eu fiz. Kalen apenas encarou Eric. Não era isso que ele esperava ouvir do homem. Você deixou sua família morrer. Quer dizer, não tudo. Aquelas vozes entraram na minha cabeça, me distorceram. Era como uma pressão crescente, uma fervura no meu sangue. Pegavam os menores pensamentos e os incendiavam. Você não matou seus pais, foi o Império. Rendal e Farda mataram. Elisar morreu fazendo o que achava certo. Korik e Lopir morreram tentando voltar para casa, que era para onde você estava tentando levá-los. Eu estaria mentindo se dissesse que não tenho dúvidas sobre o que estamos fazendo. Se eu dissesse que tenho certeza de que tentar atravessar este lugar só para salvar um homem foi uma boa decisão, e se vamos morrer aqui, eu não quero estar mentindo para você. Mesmo com a centelha correndo em suas veias, o sangue de Kalen estava gelado. Sua garganta se apertou a ponto de ser difícil engolir. Eu não queria isso. Eu não queria nada disso. Eric. Eric deu um passo à frente. Não sei se foi uma boa decisão. Mas estou aqui. Desde o início, eu não sabia se era uma boa decisão, mas mesmo assim vim, e sempre virei. Olha, não precisamos abrir nossos corações aqui na areia, mas eu só queria dizer que sinto muito. As palavras de Eric se dissiparam num zumbido abafado quando a mente de Valeris colidiu com a de Kalen.
Uma onda gélida percorreu o corpo do dragão. O pânico se instalou, ardendo intensamente, tanto na mente dele quanto na de Valeris. Através dos olhos do dragão, Kalen não via nada. A única sensação em suas escamas era o toque do gelo. Um medo desenfreado o seguiu. O peito de Kalen apertou, espirais de pavor se contorcendo em seu estômago. Kalen girou, vasculhando freneticamente o céu em busca de qualquer sinal de sua alma gêmea. Nada. Um arrepio percorreu seu corpo, fazendo com que cada pelo se eriçasse. Então Valeris desapareceu. Completamente. Kalen não conseguia senti-lo, nem em sua mente, nem em seu coração, nem em sua alma. Não, 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 não. Valeris. Valeris. Por favor, não me deixe sozinha. Kalen virou-se e correu. Correu em direção ao último lugar onde sentirá o toque da mente de Valeris. Os músculos de suas pernas gritavam, queimando e doendo ao mesmo tempo, mas ele os ignorou. A dor era irrelevante. Eric o chamou pelo nome, suas palavras sussurros presos em uma tempestade. Nada importava além de Valeris. O coração de Kalen martelava, sua mente era um turbilhão. Valeris! A garganta de Kalen arranhava e parecia que ia se rasgar. Seus pulmões se esticaram. Valeris! O que diabos tinha acontecido? Ele estava lá, e de repente simplesmente sumiu. Valer! Kalen se chocou contra algo invisível, perdendo o fôlego enquanto o mundo se iluminava com uma luz branca e intensa. A mesma onda de gelo que sentirá vinda de Valeris o atingiu. Segundos se passaram, horas, minutos, era impossível precisar. Uma onda de calor o inundou, seus joelhos tocaram o chão, vibrações sacudindo seus ossos. Suas mãos se chocaram contra a argila quebradiça enquanto 1000 pensamentos e emoções invadiam sua mente, dominando perda, desespero, felicidade, calor, alívio. Valeris! Ele estava inteiro novamente. A luz intensa que consumira o mundo se dissipou, e em seu lugar, estava Valeris. O dragão estava completamente ileso, com escamas brancas reluzentes e olhos cor de lavanda fixos em Kalen. Valeris abriu as asas e esticou o pescoço, pressionando a cabeça contra o peito de Kalen, um alívio profundo os envolvendo. Kalen segurou o focinho de Valeris com as mãos, encostando a cabeça na dele. Fechou os olhos, as lágrimas de alegria que rolavam por suas bochechas se misturando às de perda que antes lhe haviam marcado o caminho. Pensei que tinha te perdido. Um murmúrio profundo ressoou da garganta de Valeris, ecoando no fundo da mente de Kalen. Uma onda de calor emanou de Valeris. Kalen inclinou-se para frente, deixando Valeris sustentar seu peso. Apertou as mãos contra os chifres que emolduravam o queixo de Valeris, sussurrando mais uma vez, pensei que tinha te perdido. 2 baques soaram à esquerda de Kalen, seguidos por um terceiro à sua direita. Ele manteve os olhos fechados, controlando a respiração trêmula. Às margens das águas da vida. Como isso é possível? Havia mais choque do que admiração na voz de Tarmon. Foi só então que Kalen percebeu que não tinha visto nada além de Valeris. Nada mais importava. Ele pressionou a cabeça ainda mais firmemente contra a de Valeris. Idenir Viel Arautinua. Nesta vida e sempre. Nunca pensei que ficaria feliz em ver uma bandeira de Lorien. Estandarte de Lorien. Kalen respirou fundo pela última vez, abriu os olhos e olhou para além de Valeris. Estavam em um amplo penhasco composto de argila rachada e pedra marrom. Planícies de terra quebrada se estendiam a 60 ou 90 metros abaixo, com tufos de grama e árvores brotando à distância. Uma enorme torre quadrada erguia-se a alguns quilômetros à esquerda, suas pedras de um preto acinzentado, seu topo plano circundado por ameias. A torre morta. Certamente não pode ser. Kalen voltou seu olhar mais para o norte. Ao longe, um enorme lago estendia-se por quilômetros, sua superfície calma brilhando à luz do sol que ardia no céu. O Lago Berona. Muralhas de pedra branca erguiam-se na margem oposta do lago, estendendo-se por quilômetros para a esquerda e para a direita, acompanhando a linha d'água. Torres retangulares maciças, com topos planos e abertos, grandes o suficiente para um dragão pousar, emergiam das muralhas. Enormes estandartes pendiam de uma torre sim, uma não, ondulando ao vento, sua cor carmesim contrastando com a pedra branca como a neve. Os estandartes estavam muito distantes para que Kalen conseguisse distinguir qualquer detalhe, mas o vermelho e o preto só poderiam ser de Lorien. Diversos edifícios se erguiam acima dos demais na cidade, que era facilmente 2 vezes maior que Camilin. Uma enorme torre de menagem se erguia no centro da cidade, sobre uma elevação do terreno.
Era cercada por múltiplas muralhas e torres que tinham pelo menos uma vez e meia o tamanho das muralhas que circundavam a cidade. Uma cidade dentro de uma cidade. Não, uma fortaleza dentro de uma cidade. Mais a nordeste, uma torre se erguia 3 vezes mais alta que qualquer outra na cidade. Era tão alta que Kalen não conseguia conceber como poderia ter sido construída por mãos mortais. Uma rede de passarelas e arcos amplos estendia-se dos andares inferiores da torre, conectando-a aos edifícios ao redor. Não havia dúvida na mente de Kalen de que aquela era a torre que eles haviam vindo procurar. A Torre Alta, lar do Círculo dos Magos. Eles conseguiram. Eles haviam atravessado as Terras Queimadas. Como é que chegamos tão perto de Berona? Perguntou Vairil, olhando em direção à cidade e depois voltando a olhar para trás. Kalen também se virou. Atrás deles, grandes manchas de rocha marrom se erguiam em meio a um mar infinito de areia. Tarmon pegou a bússola que Roca lhes dera, sacudiu-a na mão e verificou o mostrador. Aponta corretamente. Berona fica um pouco a noroeste da Torre Morta. Mas deveríamos ter saído de Berona há pelo menos uma semana de viagem, perto de Copestile. Seja lá qual for a escuridão que envolve os Vidarcia, ela claramente distorce mais do que mentes, disse Vairil, olhando para a bússola. Pelo menos, desta vez, parece que a sorte esteve do nosso lado. Não diga isso. Eric levou a mão aos cabelos cobertos de areia e a ajoelhou. Nunca diga a palavra amor, Vairil. Assim que você diz, perde tudo. Eric suspirou. Só me prometa que não precisamos fazer isso de novo. Temos que fazer isso de novo, disse Tarmon francamente, erguendo uma sobrancelha e balançando a cabeça. Temos que pegar Riste e depois atravessar de novo. Você já sabia disso. Eu sei, eu sei. Só me deixe aproveitar o momento. Kalen esboçou um sorriso fraco, tentando ao máximo aproveitar a sorte recém-adquirida com os outros, mas tudo o que conseguia fazer era contemplar a enorme cidade de Pedra Branca, com bandeiras carmesim e pretas ondulando ao vento, e a Torre Alta erguendo-se acima de tudo. Estamos indo atrás de você, Riste.